Fala galera, estou aqui hoje testando um novo formato de vídeo. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre uma pergunta que alguns inscritos estão me fazendo. E a pergunta é: qual que seria o melhor aplicativo para controle dos investimentos? Aqui no nosso canal eu já apresentei para vocês alguns aplicativos, né? Eu já falei, fiz uma colinha aqui para eu não esquecer, já falei aqui do Status Invest, que é o que, de maneira geral, a gente usa mais. Falei do Investidor 10, muitas pessoas usam, tem muita gente aí de outros educadores financeiros que mostram muita coisa feita no Investidor 10. Tem o Quinvo, que eu também já falei, tem o Gorilla Invest, meus dividendos. Então, o que o pessoal pergunta sempre é: qual que é o melhor? E, na verdade, pessoal, não tem um melhor. Cada aplicativo tem as suas características, cada um tem alguns recursos, outros têm outros recursos. Às vezes o que você encontra em um, você não encontra em outro. Então, não existe, assim, exatamente um aplicativo que a gente pode falar, isso aqui é o perfeito. Tem muitos que fazem certas coisas que outros aplicativos não fazem. De todos, eu, como já disse, acho que para o investidor iniciante, o Status Invest é o que dá o melhor retorno. Nunca tive problema com quase nada do Status Invest e ele é um software, né, uma plataforma, aliás, que é um software, né, não deixa de ser, que já captura todos os seus rendimentos e dividendos, juros sobre capital próprio, tudo de forma automática. Quando tem uma bonificação, quando tem um desdobramento, ele já está fazendo isso tudo de maneira automática, o que ajuda muito, principalmente aquele investidor que está começando agora e não entende muito bem como que funcionam essas coisas, né? E como que você faz isso de forma manual. O Quinvo, ele é um pouco confuso, principalmente na hora de você fazer o lançamento dos ativos. Você tem que ficar cadastrando cada ativo. Se você não prestar muita atenção, você cadastra o mesmo ativo duas vezes. Isso aí eu acho muito ruim, né? Essa forma dele fazer o cadastro dos ativos, que é muito fácil no Status Invest, porque na verdade ele pega os aplicativos de um banco de dados interno dele. E lá no Quinvo não, você tem que fazer esse cadastro. Cada ativo que você investe, você tem que cadastrar ele. Só depois que você cadastra, você pode ir fazendo aplicações nesse ativo. Mas como eu falei, se você cadastra lá Banco do Brasil, não presta atenção, depois você, será que eu já cadastrei Banco do Brasil? Cadastra de novo, aí fica duplicado. Eu não gosto disso no Quinvo. O jeito de cadastrar é complicado. Eu não estou falando que o aplicativo é ruim, eu falo a forma de você manusear o aplicativo, né, usar o aplicativo, eu acho ela muito confusa. O Gorilla Invest melhorou muito, mas ainda está muito longe de ficar perto desses aplicativos que eu estou fazendo aqui, que é o Quinvo, que é o Status Invest. Também é bastante complicado de cadastrar. Os meus dividendos, ele é bom, né, mas ele ainda está na fase beta. Existe uma fase antiga que você pode cadastrar os ativos, mas eles ainda estão numa fase beta do melhoramento do aplicativo deles. Eu acho também que ele é mais fidedigno, inclusive, do que os outros aplicativos. Fidedigno, que eu digo em termos de valor, lançamento de dividendos, de proventos, enfim. Mas ele ainda está na fase beta. E mais alguns outros aí que eu já falei aqui, que agora eu não estou me lembrando o nome, mas eu estou me lembrando do aplicativo, mas não estou me lembrando do nome dele. Você tem que manualmente ficar lançando os proventos, né? Isso, para um investidor que está começando, que não tem muito domínio, né, de como fazer as coisas, é muito complicado. Então, para mim, o Status Invest é o que tem de melhor para o investidor iniciante. Em relação ao ser mais fidedigno possível em relação aos valores dos seus investimentos, todos eles têm problema.
Nunca que você vai pegar as suas notas de corretagem, né, seus relatórios da B3, etc., faz uma comparação do que tem lá e do que está mostrando no aplicativo. Cada aplicativo vai ter uma diferença e nunca vai ser exatamente igual ao que você tem. Pelo menos eu nunca consegui isso, tá, gente? Talvez alguém pode ter conseguido. Se conseguiu, me fala como, que eu também estou aqui para aprender, tá? Então, cada um deles vai apresentar uma discrepânciazinha no valor. Se você quiser alguma coisa assim 100% fidedigna, o ideal é você usar o próprio aplicativo da B3. Você entra lá no investidor.b3.com.br e aí eu já mostrei para vocês, quando eu vou falar de proventos que a gente recebeu no mês, até das entradas, saídas, compras e vendas que você fez no mês, esse aplicativo ele é fantástico, ele mostra tudo. Agora, ele não é um aplicativo que mostra o crescimento da sua carteira, quanto é que rendeu, e ele não mostra, ele só mostra um extratozinho, né, do que tem lá, dos proventos, e basicamente é isso, tá? Então, caso você queira uma coisa assim, bem real, o investidor.b3.com.br é a solução. De graça, você não paga nada. Tem um detalhe também, que o investidor B3 não pega nenhum investimento que não seja de bolsa de valores ou do Tesouro Direto. Enquanto nos outros aplicativos você consegue lançar CDBs, né? Algum fundo de investimento, previdência privada. No investidor B3 não existe isso. Algumas pessoas me falaram também sobre o aplicativo dos Barsi, esqueci o nome dele agora, só que esse aplicativo, ele é pago e ele também não serve para você fazer controle de carteira 100%, porque os Barsi não investem, por exemplo, em fundo imobiliário. Então, lá naquele aplicativo, você não consegue lançar fundos imobiliários. Então, vocês estão vendo que cada um tem uma particularidade. O Investidor 10, por exemplo, é um aplicativo que eu gosto muito. Ele é muito visual, tem gráficos incríveis. Só que o Investidor 10 tem alguns ativos, por exemplo, eu tinha o BIV39, que era um BDR de ETF, né, que replica o índice S&P 500. Ele simplesmente não aceita, né? Então, assim, eu preciso ficar moldando a minha carteira em relação ao aplicativo que eu estou usando para controlar essa carteira. Isso não faz o menor sentido, né? Então, eu não uso mais o Investidor 10 por causa disso. Agora, ele é ruim? Não, pelo contrário. Acho ele fantástico, bonitinho, organizadinho. Para as pessoas que estão começando no investimento, pode ser uma ferramenta fantástica para você poder utilizar, tá? E por fim, cara, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da sincronização com a B3. Em todos esses aplicativos é possível você fazer essa sincronização, ou seja, ele vai pegar diretamente da B3 os lançamentos. Isso evita que você tenha que fazer lançamento de compra, de venda, importar bonificações, etc. Gente, eu não gosto de fazer a sincronização com a B3. Todas as experiências que eu tive para pedir, né, todos os aplicativos que eu pedi para fazer essa sincronização, deu muito mais errado do que certo. Eu prefiro fazer os lançamentos manuais. Muitas vezes, por exemplo, eu me lembro que eu tinha uma carteira na Clear, usei ela há alguns anos, depois eu simplesmente encerrei essa carteira lá, comecei a trabalhar com um outro banco, e aí eu queria a carteira desse novo banco, eu não queria nada da Clear, só que quando eu fiz a sincronização, ele pega tudo que eu já fiz na Clear, e aí dá uma confusão. Para você fazer esse acerto é muito complicado. Então, eu prefiro fazer os lançamentos manuais da carteira que eu quero controlar. Eu estava falando das limitações do Investidor 10. O Kinvo, por exemplo, eu invisto em criptomoedas, né? Tem algumas altcoins que o Kinvo não aceita, né? Então, mais uma vez,
é um problema, porque é aquela história de eu vou comprar só as altcoins que eu posso lançar no Kinvo. Isso não faz o menor sentido. Então, lá no Status Invest, tudo, você pode tudo. É o que eu tenho, assim, percebido que tem ajudado mais nós que somos pequenos investidores sem grandes problemas. Eu não sou patrocinado pelo Status Invest, quem sou eu? Não tenho patrocínio de ninguém, apenas estou respondendo àqueles que me perguntaram qual que seria o aplicativo melhorzinho para fazer o controle de carteira, e daqui eu deixo a minha opinião, opinião isenta, sem patrocínio de ninguém, é o Status Invest por enquanto. Quando eu achar um outro aplicativo, eu com certeza virei aqui e falarei para vocês, mas hoje é o Status Invest que eu indico para vocês. Beleza, pessoal? Então, por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, eu sempre leio, sempre respondo. Se a sua dúvida for relevante, eu transformo em vídeo, igual eu estou fazendo agora. E peço a você que deixa o seu joinha nesse vídeo. Caso você não seja inscrito, se inscreva no nosso canal. E depois de você se inscrever, ative o sininho de notificação para receber todos os alertas quando a gente postar alguma coisa nova aqui, você tomar benefício das discussões que a gente faz aqui, tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos e a todas e até o próximo vídeo.